Então, meninos, bom dia, tá bom? É, Nós vamos adentrar aí o material, novamente o material estruturado de língua portuguesa, né, do CISEDU. Hoje nós vamos estar trabalhando o descritor 6, e já respondendo aí o João Gabriel, né, a partir desse descritor, nós vamos fazer uma avaliação parcial hoje, né, 11 horas, já deixei programado para, né, lá no Google Classroom, a avaliação de vocês está disponibilizada, certo? Nós vamos analisar agora, né, essa parte do descritor 6, que tem como objetivo principais identificar textos de natureza argumentativa, ou seja, vocês vão, por exemplo, verificar se esse texto tem um estilo, né, argumentativo, ou seja, uma referência da tipologia de argumentação, que caracteriza principalmente na questão de verificar, por exemplo, aí o terceiro item, de ficar opiniões, certo? Nesse caso, expostas nos textos de diversos gêneros. A gente ainda vai verificar a diferença entre fato e opinião, e o fato e a opinião relativa a esse fato. Também ainda a gente pode perceber as opiniões que se manifestam em um texto, e como uma das habilidades exigidas, tá bom? Analisar os diferentes graus de parcialidade e imparcialidade em textos noticiários, ou seja, se o texto jornalístico de notícia ele foi imparcial ou parcial, ou seja, se ele teve uma tendência à questão subjetiva ou, né, ele foi totalmente neutro ao expor a notícia. Comparando os relatos de diferentes fontes e analisando o recorte feito de fatos, né, dos dados e os efeitos de sentido provados pelas escolhas realizadas pelo autor do texto. Antes da gente iniciar o conteúdo da aula, né, queria passar essa frase do Quiluan de Pascal, que quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil, certo? É muito difícil a gente trabalhar nesse processo, eu digo por experiência própria, mas muitas vezes a gentileza gera gentileza. Então, às vezes a gente está tão grudados no nosso egocentrismo, de ser o melhor, de ser sempre o correto, que mesmo sabendo, né, saber que é correto, saber que você está certo já é o suficiente. Não precisa, por exemplo, ferir alguém com suas palavras ou com suas certezas para você achar que é o correto, tá bom? Então vamos iniciar os nossos estudos. Você é atenado em notícias? Quem aí é atenado em notícias? Tem tanto jornalísticas quanto aí nos blogs, né, nas informações das redes sociais, nos Instagrams, no Facebook, né? Estão atenados aí? Então, vamos ver, né? Nós vamos analisar um texto, certo, do ano passado, mas não é tão, né, não é, a notícia em si não é tão distante da nossa realidade. Nós temos aí uma notícia do Povo Online, tá bom? Após gritos homofóbicos, partida é interrompida e Vasco pode perder pontos no Brasileirão. O duelo entre Vasco e São Paulo, realizado no Rio de Janeiro neste domingo, 25, terminado em 2-0 para os mandantes, foi marcado por um caso de homofobia envolvendo os torcedores do Cruz Maltino, né, no caso do Vasco, o que pode render a perda de 3 pontos ao clube, visto que a vitória aí colocada poderia ser anulada. Aos 19 minutos do segundo tempo, os torcedores do Vasco gritavam time de viado para os jogadores do São Paulo. O árbitro Anderson Daronco paralisou o jogo para relatar o caso. Os casos de homofobia passaram a render punições desde a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, né, as etnias, as raças, o sexo, cor, idade ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, será enquadrado no artigo 243, né, do Código Disciplinar. Então, dentro do Código Disciplinar, a qual foi, né, feito para o Campeonato Brasileiro, nós temos aí, né, que a partir de agora, né, qualquer manifestação de preconceito vai ser, né, punido,
né, fazendo com que o time possa perder algumas pontuações ou terem algumas, vamos assim dizer, obstruções, tá bom? Dentro das suas ações. Então, trabalhando o texto, que acontecimento foi divulgado pela notícia que você acabou de ler? O acontecimento. Qual foi o acontecimento aí? Ter chamado o time de viado. Pronto, né? Os jogadores, a homofobia, né? Antônio Lucas colocou, certo? Ter chamado o time de viado, a falta de respeito, mais alguém? Aí os meninos, cadê as meninas? Hoje estão todas caladas, os meninos aí bombando, vão passar aí de vocês na aprendizagem, né? Bastante. Pessoal, por mais que, né, todos aí estão corretos, né? A falta de respeito, ter chamado o time de viado, a homofobia. Mas se eu fosse transformar essa pergunta em uma questão objetiva, certo? Vocês poderiam muitas vezes acabar se destoando, certo? Porque qual foi o fato que real? Aí a gente vai para a questão do fato. Qual foi o fato que realmente virou notícia? Por que, né? Qual foi o fato que virou notícia? Qual foi o fato aí que virou realmente notícia? Professor, não é pelo fato dele ter praticado a homofobia, eu acho, sei lá. A partida ter sido interrompida por causa Pronto. dos gritos. A partida ter sido interrompida, certo? Então, a gente tem que ver uma diferença aí. Qual é a diferença? Lembra que a gente trabalhou o assunto, a gente trabalhou o tema, certo? Ambos eles são bem semelhantes, só que o tema é mais específico. Nessa caso aí, qual seria o assunto? Seria, por exemplo, né, o Brasileirão. Qual seria o tema dentro do Brasileirão? Né? A questão da homofobia praticada pelos torcedores do Vasco. Mas o fato descrito, que vai já ser diferente do tema, lembrem isso. O fato não vai ser o tema. O fato é o acontecimento. Certo? Não é o assunto, não é o tema. O fato é o acontecimento que faz com que, né, aquele tema seja escrito. Por exemplo, no caso de uma notícia. Tá bom? Então, o fato aí é exatamente isso. Não foi só gritarem, né, que era time de viado, porque eles poderiam ter gritado e não ter acontecido nada. O que é que repercutiu nas redes sociais e repercutiu nos jornais? Foi o árbitro, o juiz da partida, ter parado ela. Certo? Então, será o caso que mais chamou a atenção, sim. Mas o caso, não só que mais chamou a atenção, mas o fator que levou a notícia a ser escrita. Certo? Não é só ser chamado mais atenção. É o fator que levou a notícia a ser escrita. Qual foi o fato que levou a notícia a ser escrita? O fator foi a partida ter sido interrompida. Tá bom? Aí, dizer o porquê, né? Só foi uma especificação da notícia. Aí nós temos uma segunda destaque, certo? Só que, ao contrário da notícia ser exposta por um canal de noticiário, como o Povo Online, nós temos aí uma hashtag Camisa012, que é uma página, né, do Instagram. Então, nesse ponto, certo? Nós vamos estar tendo a mesma notícia, só com novos olhares. Alguém pode ler para mim? Bem pequenininho o texto. Na tarde de domingo, o árbitro Anderson Daronco paralisou o jogo entre São Paulo e Vasco para avisar ao Luxemburgo e aos vascaínos que esses xingamentos
homofóbicos da torcida continuasse. O jogo não reiniciaria. Uma atitude que foi aplaudida nas redes sociais, mas que foi pouco comentada em canais esportivos e pela CBF. Muito bem, obrigado aí. E aí, qual é a diferença entre o primeiro noticiado e esse agora? Há alguma diferença? Gostei da notícia, é um acidente, é igual um acidente, cada um conta com, né, uma coisa, mas é pouco. Mas lembrando, Gabriel, que um acidente já é um fato e já se torna notícia a partir do momento que eu começo, né, transmitir a alguém. Necessariamente eu não preciso publicá-la. Tá bom? E aí, qual é a diferença entre o texto publicado no Instagram e o texto publicado no Povo Online? Há alguma diferença? O primeiro texto foi mais para falar o acontecimento, o segundo está falando que foi pouco discutido nos canais de esportes. A gente tem essa consideração. Sim, né? O que mais? E aí, Mailana, Gisele, Letícia Reis. Professor, você pode repetir a pergunta? Qual é a diferença entre o texto 1, publicado no Povo Online, certo? E o texto 2, que é publicado no Instagram? Há alguma diferença no que é noticiado? Deixa eu ver o segundo texto. O João Gabriel estava falando que eu pensei. Tá falando, esse segundo texto está falando mais do árbitro, da posição dele. Mas se a gente for olhar, ó, o texto 1 também coloca, né, que o árbitro, né, ele, né, manda parar a partida, né, duelo, certo? Se você olhar os dois para falar, ó, o árbitro Anderson, né, paralisou o jogo, né, para relatar o caso. Então, né, e aqui nós temos, né, só a questão que você colocou, né, que a atitude foi aplaudida nas redes sociais. Essas diferenças aí, elas são quase mínimas, né? Se você verificar, né, não há tanta diferença assim. Os dois têm o caráter narrativo, mas também o caráter informativo que a notícia tem. Né? Eles vão destacar os personagens, do envolvimento, não fictício, mas os personagens, né? Ou seja, as pessoas que estavam envolvidas na ação e como a ação aconteceu. Além disso, né, você percebe que a notícia num blog ou em um canal noticiário, ela se torna um pouco maior. Já na internet, em redes sociais, essa notícia ela acaba sendo resumida, já que, né, o espaço para o texto é menor. Mas isso também é uma consideração mínima. Mas os dois fatores que são interessantes em uma notícia, né, entre o noticiado, né, ou seja, o que é importante em uma notícia, os dois fatores, né, os dois textos, vamos assim dizer, né, trazem as informações necessárias. Contudo, né, há essas pequenas diferenças de enfoque, né? Uma colocou, por exemplo, a questão, né, como o João Gabriel colocou, né, que os outros canais de esportes, ou como você colocou, Mailana, né, que o árbitro foi, né, aplaudido. Então, essas pequenas diferenças vão acontecer pela questão de, né, por mais que uma notícia ela tenda que ser imparcial, ou seja, o que é imparcial? Eu não dar minha opinião. Em uma notícia, eu não posso opinar. Não é um artigo de opinião, não é um editorial. Né? Na notícia, a característica é a imparcialidade, tanto que eu utilizo da terceira pessoa. Eu utilizo a terceira pessoa do singular para escrever.
Então, nesse aspecto, eu não posso ter, por exemplo, né, a minha opinião colocada na notícia. E isso aconteceu. Só que, querendo ou não, né, quando né, da mesma forma que vocês colocaram aí, cada um conta de uma maneira diferente, né, utilizam palavras diferentes. E dependendo da palavra ou não, essa imparcialidade acaba sofrendo algumas alterações. Nós temos aí um terceiro texto, né, análise aí, né, de comentários colocados, né, na página do Camisa 012, na rede do Instagram. Para esse árbitro, tenho meu respeito. Nessas horas, a gente recupera a esperança nos seres humanos. Melhor acabar logo com os jogos. Não existe mais lugar para homofobia. Finalmente estão atuando contra atos discriminatórios desse tipo. Espero que façam o mesmo com os comentários racistas, machistas e outros. Geração mimizenta. Tá ficando chato. Sempre que foi zoada a torcida do São Paulo com isso. Tudo tá ficando chatão. Considerando os comentários aí que a gente acabou de ler, tá bom? Como os usuários se posicionaram diante da atitude do juiz? Como foi que eles se colocaram? Eles foram a favor ou contra? Foram contra, Gabriel. Por quê? Então, no caso, eles foram, no seu ponto de vista, Victor, eles foram a favor da atitude do árbitro ou contra a atitude do árbitro? Eles apoiaram ou não apoiaram o árbitro? No caso, a favor, né, do árbitro. Apoiaram. Apoiaram, no caso aí, né? Apoiaram. Né? Se a gente vê aí, boa porcentagem, né? Nos 4 primeiros comentários, nós tivemos o apoio realmente ao árbitro, né? Principalmente destacando a questão do respeito, né? Da esperança que a humanidade ainda tem, né? Pode ser, né? Né? Vamos assim dizer assim, consertada. Né? Contudo, a gente ainda tem alguns comentários que, né, pode ainda voltar um olhar um pouco de conta. Por exemplo, está ficando chato. Sempre foi zoada a torcida do São Paulo com isso. Tudo está ficando chatão. Ou seja, né, por mais que a gente não possa ver aí, né, porque é eliminado aí o rosto e o nome do comentarista, a gente vê que ele se coloca que essas brincadeiras são comuns, deveriam acontecer. Tá bom? Então, querendo ou não, o último comentário, ele se coloca contra o juiz. Mas, vamos supor que 90% do restante, né, ou aí 80%, acaba apoiando a atitude. Certo? Então, até agora, foi mais para distinguir aí a questão, né, do que é fato, ou seja, fato, a notícia, e do que é opinião. O que é opinião? Nós tivemos aí nos comentários do blog. Do blog, não, da página da internet do Camisa 012. Então, nesse caso, aí nós tivemos opiniões sendo dadas, né, em relação a um fato acontecido que foi publicado na página do Instagram do Camisa 012. Então, a gente teve os fatos e nós tivemos as opiniões. Além disso, certo? Em relação, para falar a verdade, sim, né? A causa do preconceito contra São Paulo foi por causa de um jogo, né? Nesse caso aí, não só pelo jogo, mas pela, né, a ridicularização de associarem os são paulinos à questão de homossexuais. Tá bom? Então, isso caracteriza um caso de homofobia.
Então, além de todos esses aspectos a ser levantados, né, dentro dos fatos ou das notícias, é necessário que a gente tenha muito cuidado com as fake news, principalmente, né, nos períodos que nós estamos vivenciando, que não só, né, dessa questão da pandemia, né, do isolamento social, mas a questão da velocidade das comunicações, né? Tanto aí que eu coloquei aí uma imagem associada muito às redes sociais, né? Em um triscar de segundos, você consegue compartilhar uma informação. E será que essa informação é correta? Será que essa informação é verdadeira? Então, muitas vezes, uma informação que parece ser inofensiva, fácil de dizer, e que soa mais como um modismo, né, a gente acaba compartilhando. Mas não se trata de uma questão subjetiva, como acreditava Nietzsche, né, um dos filósofos. Mas é que a verdade não passa de um ponto de vista sobre a mentira, mas uma evidência extraída da realidade contemporânea. Muitas vezes, nós temos uma evidência, nós temos um fato ocorrido, mas se você não souber contar, ou se você não colocar todos os, né, os fatores dentro daquele fato, você pode estar divulgando uma notícia falsa. Né? Pode ter sido, por exemplo, ter ocorrido, sim, um acidente, vamos supor, né, fazendo uma menção né, aos acontecimentos da cidade. Né? Aconteceu um acidente na rodovia ali que dá acesso ao Lago Seco. Né? Ali, quem coloca, né, já coloca, não, os motoristas que estão sendo irresponsáveis. Então, já começa a se ter opiniões e divulgar, né, Marilago, né, na rodovia ali, mas já começa a ter opiniões e divulgar fatos e opiniões que muitas vezes, por mais que tenha um embasamento na verdade, ela ainda traz uma falsa notícia ou uma opinião distorcida. Então, é necessário tomar muito cuidado com isso. Ok? Mas aí, passando para o nosso conteúdo. Né? Realmente, Gabriel, em ano de política é cheio de fake news. Né? Essa tendência de manipular, vamos assim dizer, os eleitores, ela existe há muito tempo. Certo? Não é só por causa das redes sociais de agora, não. O que acontece, né? Com as redes sociais, há uma divulgação muito mais ampla e muito mais rápida aí dessas falsas notícias. Então, voltando aqui, ó, no conceituando, qual é a diferença entre fato e opinião em um texto? Quem é que poderia me dizer? No ponto de vista aí, a partir dos conhecimentos de vocês. Até agora. Fato seria o que realmente aconteceu. E a opinião é o que você acha sobre isso. Muito bem. Fato é uma coisa que é aquilo e pronto, não tem como ser mudado, né? Agora, a opinião, sim, pode ter várias. Até da gente mesmo, a gente pode ter várias opiniões sobre algo. Muito bem, Mailana. Fez uma boa explanação também. A opinião, ela pode ser modificada. Ou ela pode ter uma contra-opinião. Muito bem. Já o fato é algo concreto. É a partir de dados, é documentado. É algo a qual, né, não se pode modificar. A opinião vive em mudanças, né? Fato é um tipo de uma coisa que aconteceu. Exatamente. Então vamos lá, ó. Fato pode ser entendido como algo que é de conhecimento de todos. Como assim de conhecimento de todos? Um acontecimento. Então, quando ele é publicado para, né, várias pessoas, né? Várias pessoas têm acesso. O Victor colocou aí, né? Fato é aquilo que aconteceu, enquanto que a opinião é o que alguém pensa sobre o que aconteceu. É a interpretação dos fatos. Muito bem, Victor. Tá aí, né, concluindo com o seu pensamento, né, e fechando essa explicação. Então, a gente vê aí realmente, né, o fato ele é algo comprovado, né, ou por meio de documentos ou de registros, né, é algo que fica, por exemplo, ó, um fato, terça-feira que vem é feriado, mas não terá provão.
Não vai ter provão, tá bom? Já teria no calendário aí que foi passado para nós, né, a possibilidade de colocar os provões, se eu não me engano, de física. Mas aí, como se viu que era feriado, né, a possibilidade, né, que ainda não foi, né, vai ser dita para nós amanhã, mas, né, foi botado em enquete para votação, né, pelo menos no meu grupo, né, a gente achou melhor adiar ele para o dia 5, tá bom? De outubro. Depois do feriado também do dia 4, certo? Mas aí ainda tinha a possibilidade de transferir as provas para outros dias. Por exemplo, no dia que tivesse 3 ou 2 provões, aumentar um, né, naquele dia e aumentar um, né, dividir os 2 provões que tinha na terça para outros dias. Mas aí a gente vai ver qual foi a votação, né, entre os outros grupos da escola também, né? Que no caso que eu falo de grupos, né, o meu grupo de linguagens, né, a maior votação foi para transferir para o dia 5. Mas aí tem o grupo da natureza, da matemática e das ciências humanas. Tá bom? Mas aí já fiquem tranquilos que terça-feira não terá provão. A opinião já trata de uma maneira particular de olhar o fato. Como o Vitor colocou, né, a opinião é em cima do que alguém pensa e interpreta sobre o fato. Então, vai divergir de acordo com inúmeros fatores. Então, muitas vezes, hoje, uma pessoa pode ser a favor do aborto, enquanto outra parcela da população é contra. Mas a opinião, elas podem divergir. Eu posso ter uma opinião contra, eu posso tentar convencê-los de que aquilo é verdadeiro. Certo? Eu posso ter uma opinião contrária. Por exemplo, no texto nós tínhamos o juiz Anderson Daronco interrompeu uma partida de futebol né, por conta de cantos homofóbicos. Isso foi um fato. Né, foi um fato acontecido, foi noticiado, então é algo comprovado, é algo que aconteceu. Já quando eu digo o juiz Anderson Daronco tornou-se um exemplo a ser seguido pelos outros árbitros. Então, nesse fator, nós temos uma opinião. É a opinião de alguém sobre o juiz Anderson Daronco, né? Sobre o árbitro Anderson Daronco. Por que uma opinião? Porque eu posso muito bem achar que ele não é um exemplo. Então, é uma opinião pessoal minha. Não, eu não considero ele um exemplo a ser seguido, não. Então, fato, opinião. Vamos ver se vocês entenderam. Após alerta de Anitta, ladrão é preso no bloco das Poderosas. Após alerta de Anitta, suspeito de furto é detido no bloco das Poderosas. Nós tivemos aí 2 frases. Elas são fatos ou opiniões? Fatos. Pronto, são fatos. Como é que os dois poderiam ser compreendidos? A gente vai trabalhar aí, né, sobre o que eu disse. A gente tem que tomar cuidado no que a gente noticia. Né, os dois falam do furto. Ok? Sobre o furto. Mas aí tem um porém. Essas notícias, elas foram reais. E vejam que todas as 2 notícias foi publicada pelo jornal O Globo. E o Gabriel colocou uma coisa bem interessante, ó, do meliante. A palavra meliante aí, tanto pode ser um substantivo, como pode ser um adjetivo. Só que a própria palavra meliante, ela já acarreta um significado mais negativo. Então, à medida que eu escolho as palavras para noticiar, por mais que o fato não mostre a minha opinião,
eu, de forma imparcial, não posso mostrar a minha opinião, mas eu acabo tendo a imparcialidade ali. Quando eu digo ladrão, é preso. Houve protestos aí, né, das pessoas que conheciam o rapaz. Ele não foi encontrado com o dinheiro e alguém o acusou. Mas será que ele era realmente a pessoa que tinha roubado? Então foi modificado o jornal o Globo, né, com tempo depois, né, o mesmo processo, né, com pouco de, né, tempo depois aí, mudou a notícia e colocou: suspeito de furto é detido. Uma coisa é eu dizer que você é suspeito, outra coisa é eu já afirmar que você é ladrão. Então, lembrem bem, dentro da notícia, por mais que ela seja imparcial, são dois fatos. Aliás, é o mesmo fato colocado de duas maneiras diferentes. Aí vem a questão da imparcialidade. Lembra que eu disse lá no início? Eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu utilizo para publicar a notícia, para construir o meu texto. Porque, por exemplo, nesse caso, o uso dos adjetivos ou de alguns substantivos pode interferir na interpretação. De quem lê, imagina que o cara já é um ladrão. Não, ele foi, né, preso, pronto, foi condenado, já está preso, já está condenado. Então, né, a partir do momento que eu coloco que ele é suspeito e foi detido, eu já tenho uma menor, né, abrandamento da situação. Ou seja, eu tenho uma diminuição aí da visão sobre os fatores. É a mesma coisa, por exemplo, né, de eu dizer assim: os alunos não integraram, né, os alunos, né, devido à falta de compromisso. Exatamente, Gabriel. Ele é suspeito, mas não sabe se foi ele realmente que furtou. Não posso afirmar até ter o julgamento. Certo? Os alunos, por falta de compromisso, não entregaram, não realizaram a prova. Vejam que eu contextualizei as palavras. Falta de compromisso é a mesma coisa que falta de responsabilidade. Mas aí, se eu dissesse assim, ó, aqueles irresponsáveis, né, não entregaram as provas, não fizeram a prova. Agora, imaginem aí, uma mãe vai na escola para conversar porque é que o filho está com nota baixa. Aí ela recebe, né, a seguinte notícia, o seguinte fato. Né, o seu filho, por falta de compromisso, não fez a prova. Ou, né, o seu filho irresponsável não fez a prova. Qual é a frase de maior impacto aí? Não entendi. Ó, vamos supor que sua mãe vai lá na escola. Você não tem feito a prova. Aí eu digo, ó, seu filho, por falta de compromisso, não fez a prova. Ou se eu pegar, ó, né, o seu filho irresponsável não fez a prova. Qual é a frase de mais impacto? Irresponsável não fez a prova. Irresponsável não fez a prova. Mas vejam que é uma palavra um adjetivo muito pesado. Né? Provavelmente a mãe ia se irritar, né? Como é que vamos chamar? Na escola vão chamar o meu filho de irresponsável. Mas a falta de responsabilidade dele é a mesma coisa que a falta de compromisso. Mas vejam que quando, né, eu coloco descompromissado, eu amenizo a situação. Então, os adjetivos que eu utilizo em um texto fazem com que, muitas vezes, dentro de uma notícia, eu já tenho uma opinião. Eu posso dizer que a primeira frase é, sim, um fato. Mas nela, quando eu digo que o ladrão é preso, é como eu já te desse a minha opinião. Já que a gente não teve o julgamento, já que a gente não teve a sentença. Entenderam? Então, vamos diferenciar o que é fato e opinião?
Poxa. Vamos lá. O aumento dos estudantes estrangeiros nas universidades brasileiras é um fato ou uma opinião? Fato. Fato. Se meu amigo não fosse tão baixinho, ele poderia jogar futebol. Opinião? Opinião. Opinião. Muito bem. Homens que assistem novelas são bons maridos. Opinião. 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 Né? Quem garante que quem assiste novela é bom marido? A gente não tem nada concreto. O crescimento acelerado dos grandes centros econômicos mundiais aumenta os problemas sociais. Fato. É fato. Fato. Por mais que pareça opinião, é algo que é comprovado. Né? Já foi feito pesquisas que comprovam que mais, né, o crescimento acelera dentro das cidades, mais aumenta né, as dificuldades sociais, né, e problemáticas sociais, né, a pobreza, né, a falta de estrutura. O Brasil é considerado um país de dimensões continentais. Opinião. Não é fato, quer dizer. É um fato. Por que é um fato? Porque se eu pegar o Brasil num mapa, eu tenho quase o tamanho do continente europeu. Certo? Então, ele tem proporções continentais. O Brasil é um bom lugar para se viver. Opinião. Opinião. Então, a gente vai analisar agora o texto 1 e o texto 2 para ver se vocês conseguem verificar isso, né, na diferenciação entre textos. Lembrando que isso vocês vão fazer agora na prova de hoje e vão fazer na prova da próxima semana. Quem é que pode ler aí para mim? Vítima de ataque xenofóbico no Rio, refugiado sírio diz: quero paz para viver. O refugiado sírio foi vítima de agressão enquanto trabalhava em Copacabana, no Rio de Janeiro. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram Mohamed Ali sendo agredido por um homem brasileiro que segurava uma barra de ferro, supostamente por causa do ponto de venda. O ataque foi feito na rua Santa Clara, onde o estrangeiro trabalhava em uma barraquinha em que vendia esfirras e outras comidas árabes. No vídeo é possível ver o homem com barras nas mãos, gritando a Mohamed: sai do meu país, sai do meu país. Eu sou brasileiro e estou vendo meu país ser invadido por esses homens bomba miseráveis que mataram crianças e adolescentes. São miseráveis, diz o agressor. Vamos expulsar ele. Logo no começo das imagens, o sírio aparece recolhendo mercadorias que haviam sido jogadas no chão. E aí, alguém continua? Vamos lá? Quem mais se disponibiliza? Alex, Clarice, Francisco Gabriel, Rian, onde vocês aí? Gabriel Monteiro, começar já a fazer a frequência de bater aqui o print de novo dos participantes, né? Que hoje, pelo menos, vocês entraram com gosto. Vamos lá, mais alguém? Vamos lá, senão a gente não vai conseguir trabalhar tudo isso e vocês vão precisar para a prova. Vou ler, professor, vou ler. Em um dos comentários do vídeo publicado no Facebook, Mohamed conta que já mora aqui há 3 anos. Vim para o Brasil porque eles abriram as portas para todos os refugiados. Todos os meus amigos estamos trabalhando arduamente. Estou muito sentido porque nunca passei que isso pudesse acontecer comigo. Escreveu o estrangeiro. O refugiado explica ainda que foi a guerra na Síria que o colocou nessa situação e que escolheu o Brasil por ser um país que aceita muito outras culturas e religiões e as pessoas são amáveis e todos os refugiados procuram a paz. Não sou terrorista, se eu fosse, eu não estaria aqui. Eu estaria lá lutando com eles, fazem defendem. Moro no Brasil e aqui já é minha pátria
Espero que não aconteça isso com mais ninguém, de nenhuma nacionalidade ou credo. Concluo. Muito bem. Então, aí, né, o texto aí, ele é uma notícia, ele é uma biografia, ele é uma entrevista, ele é um relato pessoal ou ele é um artigo de opinião? Nós temos aí qual tipo de gênero textual sobre o texto 1? Relato pessoal? Letícia Reis também colocou. Você pode voltar, por favor? Agora eu acho que é uma notícia. É uma notícia. Certo? Vejam que por mais que eu tenha relatos na fala dos envolvidos, certo? Mas eu não tenho, né, uma narrativa deles. Eu tenho, né, a narrativa de um fato acontecido. Qual foi o fato que aconteceu aí? Né? Um sírio que mora no Brasil foi atacado por um brasileiro. Ok? Então, esse, né, vítima de ataque xenofóbico no Rio de Janeiro, refugiado sírio, né, diz: quero paz para viver. Então, o título aí já dá a resposta, né? Outra coisa que eu disse para vocês, ó, as legendas dizem muito sobre o texto. Né? Então, sempre que puder, né, numa pergunta dessa, já dê uma olhadinha na legenda. Certo? Então, aí, por mais que não destaque que é uma notícia, mas às vezes na legenda ela já traz essa resposta. Essa é uma notícia, Letícia Reis. Tá bom? Nós vamos ter, né, a transmissão de fatos. Só que para relatar os fatos, quem escreveu a notícia acabou utilizando também as falas dos envolvidos. Vejam aí que toda vez que ele vai colocar a fala de um envolvido, ele coloca entre aspas, para afirmar que ali não é a opinião ou a voz de quem está escrevendo o texto. Outro aspecto, ó, bem claro, é a questão da imparcialidade. Ele não sabe o motivo que levou à agressão. Certo? Ele sabe que a agressão aconteceu. Tá bom? Então ele coloca, ó, imagens que circulam pelas redes sociais mostram Mohamed Ali sendo agredido por um homem brasileiro. Isso é um fato. Que segurava uma barra de ferro. Isso é outro fato. Por causa do ponto de venda. É outro fato. Contudo, ele ainda não tinha apurado se esse fato era verdadeiro. Se o motivo, né, da agressão foi o ponto de venda. Né, que ele não queria que tivesse ali, ou queria para si, a gente não sabia ainda. Então, qual foi a palavra que ele usou? O advérbio supostamente. Ele não afirmou, ele supôs. Tá vendo como aí ele permaneceu imparcial? Ou seja, ele não puxou, né, brasa para nenhuma das sardinhas. Né, no popular, como se fala, né, no dito popular. Ele se tornou imparcial. Ele não opinou. Ele usou palavras que, né, não levasse a pessoa a acreditar que foi por esse motivo. Supostamente, ou seja, né, provavelmente poderia ter sido por isso. É uma suposição. Que acontecimento foi divulgado no texto 1? Nós já trabalhamos, né? Que foi o quê? Vamos lá? A xenofobia foi o acontecimento. Lembrem do que eu expliquei lá. A homofobia. Lembrem o que eu expliquei. Acontecimento é diferente de tema. O tema do texto pode ser a xenofobia. O acontecimento é o fato. Qual foi o fato que aconteceu? Lembrem disso.
há uma diferença entre assunto e texto e tema e acontecimento e tema. O tema foi, né, a derivação da xenofobia. O assunto pode ter sido xenofobia. Mas o acontecimento foi a agressão a Mohamed Ali por um brasileiro. Então, esse é o acontecimento. Certo? Aí o motivo foi a xenofobia. Mas ele está perguntando qual é o acontecimento. Tomem cuidado, isso é questão só de interpretação. Então, tema vai diferenciar de assunto, que é mais global, que vai, por sua vez, diferenciar dos acontecimentos, que são os fatos, e dos objetivos. Porque, por exemplo, se eu dissesse aqui qual foi o objetivo, né, do texto 1, foi divulgar um caso de xenofobia. Tá bom? Então, no texto 1, o autor expõe suas ideias a fim de defender um ponto de vista ou simplesmente divulga um acontecimento sem realizar julgamentos ou se posicionar em relação a ele? E aí? Ele expõe ponto de vista ou ele só divulga o acontecimento? Vamos lá, meninos. O autor, ele expõe ponto de vistas, né, o ponto de vista dele, a opinião dele, ou ele só divulga o acontecimento? Eu acho que ele só divulgou. Ele só divulgou. Destacando isso, ó, né? Considerando o que foi discutido até agora, responda. O texto se propõe a expor um fato ou uma opinião? Qual era o objetivo do texto? Era expor um fato ou uma opinião? E aí, meninos? É quase o fato, né, Luiz? Então, por mais que sejam bem semelhantes, a gente tem aí, né, que as ideias de defender um ponto de vista não aconteceram. Ele simplesmente né, não se posiciona. Ele não julga, né? Ele só coloca que um fato aconteceu com Mohammed. Tá bom? Além disso, quem escreve não é o Mohammed. Lembrem disso. É um jornalista. A gente vai ter opiniões dentro do texto? Vai. Vai por quê? Porque bem aqui, ó, quando eu digo, né? Porque nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo. Vamos expulsar ele. Estou vendo meu país ser invadido. Eu dei um bem mais claro. Porque o Brasil abriga de portas abertas todos os refugiados. Isso não é concretizado. O Brasil aceita muitas outras culturas, mas vejam que tudo isso está caracterizado entre aspas e está na fala dos envolvidos e não na fala do jornalista. Tá bom? Então, querendo ou não, eu posso usar as falas para dar um teor para quem eu vou melhor favorecer o texto. Mas dentro da fala realmente do jornalista, eu não tenho nenhuma opinião. No texto 2, nós temos: tá com dó do refugiado? Leva para casa. Tá com dó? Leva para casa. É uma daquelas frases icônicas, através das quais consegue-se avaliar se o interlocutor merece respeito ou um abraço forte e solidário. É utilizada por pessoas com síndrome de pombo enxadrista. Faz sujeira no tabuleiro, joga ignorando regras mínimas, né, de sociabilidade e sai voando cantando vitória. Normalmente, diante do clamor para políticas voltadas àquela gente pobre, parda, perdida ou violada que habita as frestas das grandes cidades. É só falar da necessidade de políticas específicas que garantam qualidade de vida para esse pessoal
mas ao mesmo tempo respeitem seu direito de vir e ocupar um espaço público, que o povo vira bicho, ou melhor, vira pombo. Esse tema não é novo por aqui, mas vi que a frase passou a ser usada diante da última crise de refugiados na Europa. Gente empregando-a para negar a necessidade de acolher refugiados, não só da Síria, mas da Ásia, da África e América Latina. Querem trazer mais deles para o Brasil? Coloque-os na sua casa. Não viu esse tipo de coisa na sua timeline? Né, na sua, vamos assim dizer assim, feed de notícias, né? Acha que o mundo é só solidariedade? Culpe o algoritmo de sua rede social que colocou numa bolha cor-de-rosa. O mundo lá fora, minha gente, é fix, né? Ou seja, não é cor-de-rosa, é uma cor neutra. Tanto na Europa quanto por aqui, ações individuais ajudam a mitigar o impacto inicial dos refugiados, garantindo apoio a quem perdeu tudo. E é ótimo que seja assim, mas eles devem ser alvo principalmente de uma política pública, com intervenção direta do Estado, única instituição com tamanho e legitimidade para garantir uma ação nacional, transnacional e de escala. Porque isso também inclui a garantia da autonomia econômica e social às famílias. Quem acha que o Estado é um simples entrave e não a forma que construímos para impedir que nos devoremos, tem dificuldade de entender que o acolhimento de refugiados e imigrantes não é caridade individual, mas sim a efetivação de compromissos assumidos internacionalmente por um povo. Ao mesmo tempo, o Estado é responsável por aprovar o mais rápido possível a nova lei brasileira de migração, que facilita a acolhida de estrangeiros de locais com instabilidades, guerras, violações a direitos humanos. O projeto já aprovado no Senado, que está em análise na Câmara dos Deputados, né, a medida provisória aí, 1516 de 2015, repudia a xenofobia, tendo um caráter mais humanitário que o Estatuto do Estrangeiro atual, um Walker Dead morto, mas segue aí atrapalhando. Não é panaceia para todos os problemas, mas um passo importante. Migrantes geram riqueza para os seus novos países, mas a narrativa é de que são custosos para o poder público. Prova de que uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. Tenho dó é desse povo que tem medo de tudo e acha que a vida é uma selva, do nós contra eles. Pessoal que pensa assim, na boa, sua vida deve ser ruim demais. E aí, que assunto é abordado aí no texto 2? Agora vejam o assunto. Vamos lá, meninos. Eu sei que aí nós estamos fechando a nossa hora aí, mas é interessante que a gente participe. Só tem faltando mais duas. A lei que está sendo discutida na Câmara seria o assunto geral desse texto, João Gabriel? Posso passar para a próxima lâmina? Posso dar uma olhada no texto todo? Ó. Xenofobia. Pronto, né? O assunto é xenofobia. Lembram o que eu disse, ó? Né? Nós temos o tema, o assunto e os acontecimentos dentro de uma notícia ou dentro de um artigo de opinião, né? Eles vão estar sendo introduzidos, certo? Então, nesse caso, o assunto abordado é a xenofobia, certo? Aí o tema, né, que é bem mais específico, que eu não estou cobrando aí. Qual seria o tema do texto 2? E aí, quem é que poderia me dizer?
Dentro do texto, o assunto eu sei que é xenofobia. E o tema? Especificamente, o texto fala de quem? Ou de quê? O que é xenofobia? No caso, os refugiados seriam o tema, Letícia. Ó, o assunto foi xenofobia. O tema, mais específico, por mais que signifique a mesma coisa, mas ele vai falar das pessoas que, né, mediante as ações governamentais, criaram uma aversão à questão dos refugiados, né, um olhar xenofóbico. Tá bom? Então, o assunto é a xenofobia. O tema é, né, o olhar avesso, né, o olhar contraditório das pessoas, né, perante as políticas públicas, né, para os refugiados. Como eu disse, ele acaba sendo mais específico. Que semelhanças e diferenças podemos perceber entre os textos 1 e 2? Qual é a primeira semelhança? Aí que está de cara. Que trata do mesmo assunto. Pronto, que tratam do mesmo assunto. Vamos dizer uma diferença. O texto 1, ele traz fatos. O texto 2 traz fatos? E aí? Sim ou não? Eu acho que sim, que ela cita algumas coisas, mas também tem bastante a opinião dela. Pronto, aí chegou ao ponto que a gente quis colocar. Ó, o texto 1, ele traz fatos e o que a gente vê de opinião dele está entre aspas, porque não é a opinião, né, do jornalista. Mas aqui a gente tem o contrário. Quando eu digo, por exemplo, bem aqui, ó, pessoal que pensa assim, na boa, sua vida deve ser ruim demais. Eu estou dando minha opinião. Então, ao contrário da notícia, eu tenho aí um que eu chamo de artigo de opinião. Eu pego, né, uma temática, né, no caso aí, por exemplo, a questão da, né, como fosse uma dissertação, uma redação do Enem. Só que, ao contrário da redação do Enem, eu não posso expor minha opinião bem precisa. Como aí, por exemplo, ele coloca: tenho dó desse povo que tem medo de tudo. Né? Tanto que ele utiliza a primeira pessoa. Ó, eu tenho. Ele está colocando sua opinião bem firme. Ó. Eu tenho dó desse povo. Então, aí eu tenho um artigo de opinião. Então, o artigo de opinião, o caráter dele é exatamente esse: é argumentar, é opinar sobre uma temática. Enquanto o primeiro texto, o objetivo era informar, o segundo texto tem como base, qual é o objetivo? Opinar. Né? Tem como base argumentar sobre um fato ou sobre um determinado assunto e tema. Então, ele cita fatos? Cita, né? A questão dos refugiados da Europa, né? Vindos da Síria, da Ásia, da África, há questões do que já acontece no Brasil, né? Do projeto de lei. Você tem aí alguns fatos sendo mencionados, mas boa parte é, né, vamos assim dizer, né, vinda de opiniões. Tá bom? E como o autor do texto 2 se posiciona frente à situação dos imigrantes que buscam se refugiar no Brasil? Ele é a favor ou contra? E aí, meninos, só para a gente finalizar, você está passando já quase 10 minutos, mas a favor
ou contra? Aí o Gabriel colocou a favor, Luiz Gustavo contra, né? Carlos Alex a favor. Né? A gente vai ter aí a questão a favor. Né? Tá bom? Com algumas frases, por exemplo, querem trazer mais deles para o Brasil, coloque-se na sua casa, não é a fala, né, de quem escreveu o artigo de opinião, tanto que está entre aspas. Ele utiliza essa opinião para dar o que a gente chama, dentro de um texto argumentativo, de contra-argumentação. Tanto que ele coloca, ó, quem não viu essas frases lá nos seus feeds de notícias, nas redes sociais, né, ainda vive em um mundo que não foi manchado pela falta de solidariedade. Né, ele até chama, né, você vive numa bolha de cor-de-rosa. Né, não vive numa realidade flits, não, né, ou seja, numa cor normal da vida, não. Porque, né, a gente está vendo esses casos em todos os momentos. Ok? Então, ele é a favor. E ele coloca como solução que o Estado, é interessante que o artigo de opinião, ele sempre acaba colocando isso, né? Ele também repassa possíveis soluções ou argumentações de como resolver essa temática, esse problema. Que o Estado é, sim, o detentor maior de responsabilidade, né? Porque ele tem poder para isso, não só economicamente, mas como poder de autoridade. Tá bom? Alguma dúvida até aí, galera? Deu para compreender, né, que assunto e tema são diferentes, que a gente viu lá na aula passada, mas que acontecimento necessariamente não vai ser o tema, vai ser o fato. E, em cima dos acontecimentos, nós vamos ter opiniões. Dentro de um texto, normalmente ele pode ser todo informativo, mas eu posso utilizar da fala de alguém para indicar a opinião dela. Necessariamente não precisa ser a minha. Lá na notícia, a gente tinha a opinião de quem? Dos envolvidos. Ok? Então, ó, só para a gente fechar, ver se vocês entenderam. Vi, né, a gente vai dizer se é fato ou opinião. Vi que a frase tá com dó, né, leva para casa, passou a ser usada diante da última crise de refugiados na Europa. E aí, é um fato ou uma opinião? Vi que a frase tá com dó, leva para casa, passou a ser usada diante da última crise de refugiados. Opinião. Opinião é um fato. Tá com dó, leva para casa é opinião, mas ela aparece dentro de colchetes. Vejam bem, tomem cuidado, é muito fácil se enganar, certo? Do que é fato e opinião. Então, tomem cuidado, por exemplo, agora na prova. Tá bom? Então, vocês têm que ver se é uma opinião e se essa opinião é oposta ou não. Nesse caso, ele coloca que ele só faz informar. Ele informa que essa frase passou a ser usada diante a última crise de refugiados na Europa. Se fosse só a frase, tá com dó, leva para casa, é opinião. Mas toda a frase, vi que a frase passou a ser usada diante da última crise, é um fato. Certo? Foi algo presenciado. Tanto na Europa quanto por aqui, ações individuais ajudam a mitigar, ou seja, a diminuir o impacto inicial dos refugiados, garantindo apoio a quem perdeu tudo. E aí, fato. Mais alguém? Só o Gabriel? Fato. Exatamente, é um fato. Né? Tanto na Europa quanto aqui no Brasil, ações individuais ajudaram a diminuir o impacto inicial dos refugiados, né? Garantindo apoio a quem perdeu tudo. É um fato. E é ótimo que seja assim. Seria fato ou opinião?
Opinião. Muito bem. Né? O projeto já aprovado no Senado e que está em análise na Câmara dos Deputados repudia a xenofobia, tendo um caráter mais humanitário que o Estatuto do Estrangeiro atual. É fato ou opinião? Analisem toda a frase. Vejam bem. Quando eu digo o projeto já aprovado no Senado, que está em análise na Câmara dos Deputados, repudia a xenofobia. Eu tenho um fato. Mas quando eu coloco, muito bem, Gabriel, está falando que um projeto humanitário, se ele está dando uma qualidade ao projeto, eu tenho uma opinião. Então, mesmo dentro de um texto informativo... Mas aí, por exemplo, como é que eu vou saber? Porque tem o fato e a opinião, aí como é que eu vou saber definir? O fato, ele não é contraditado. Né? Eu não posso modificá-lo, como você disse. Mas, por exemplo, eu achar que o projeto de lei ele é mais humanitário do que o outro, é uma opinião minha. Por exemplo, o regimento da escola. Você pode aprovar todas as normas que tem lá. Tá bom? É uma opinião sua. Você pode dizer que ele é altamente completo. Não, ele é altamente completo. Mas o Gabriel pode dizer que ele é falho. Né, que está faltando algumas coisas ser mencionadas. Então, eu dizer que, por exemplo, o projeto ele é humanitário, né, ele tem um caráter mais... E ainda não é nem só dizer que ele é humanitário. Eu faço uma comparação entre um projeto e outro. Realmente, né, Mailana? A gente passou do horário, já vai dar aí, né, já são o quê? 11h46, 16 minutos, a gente nem percebeu. Mas a gente está encerrando, era a última questão. Mas é interessante que vocês notem isso, certo? Leiam toda a frase para ver se, né, não existe uma opinião dentro dela. Certo? Como eu disse, até repudiar a xenofobia é o fato. Né? Ele foi aprovado e é contra a xenofobia. Mas eu dizer que um projeto é mais humanitário que o outro, eu tenho uma opinião dentro dessa frase. Tá bom? Pessoal que pensa assim, na boa, sua vida deve ser ruim demais, já é uma opinião. E, né, lembrando, a avaliação vai estar lá. Não, Gabriel, normalmente ela pode ser, dependendo se ela tiver acréscimo de adjetivos, certo? Por exemplo, como eu disse, eu colocar, por exemplo, não, o João Gabriel, ele ficou sem realizar a prova. Ou ele não fez a prova. É um fato. Agora, quando eu digo, o João Gabriel, por irresponsabilidade, não fez a prova. Já é minha opinião. Eu não sei, por exemplo, se você estava doente, né? Se você não fez porque não quis. Certo? Agora, quando eu digo, ó, por escolha, não fez a prova. É um fato, né? Você escolheu não fazer. Agora, quando eu lhe qualifico de irresponsável, de descompromissado, eu estou dando a minha opinião. Então, uma das questões, as opiniões, elas são bem marcadas por adjetivos. Ok? Então, vejam isso também lá na prova. Qualquer dúvida, eu não posso dar a resposta, né? Mas vocês me mandam lá no PV, né? Se tiver a medida do que eu posso explicar, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos. Nós tivemos aí, né, mais de, pode dizer, 20 minutos após. E tchau, né?